Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao Ecos de Serenidade. Há momentos na vida em que o vazio parece gritar mais alto do que qualquer som. Dias em que o corpo desperta, mas a alma não quer levantar. É como se tudo tivesse perdido o sabor, como se o mundo estivesse em preto e branco. Talvez você já tenha se sentido assim, cansado, sem forças, perguntando-se qual é afinal o sentido de tudo isso. Mas espere, antes de acreditar que o sentido se perdeu, quero te convidar a respirar fundo, porque até o final desta reflexão, você vai perceber que o sentido de viver nunca foi embora. Ele apenas se escondeu atrás da dor. A verdade é que a vida, em sua sabedoria, muitas vezes nos silencia para que possamos escutar o que realmente importa. E esse silêncio, que tanto assusta, é o mesmo que pode curar. Porque é nele que a alma fala. É nele que a voz do espírito sussurra. Calma. Você ainda tem muito a viver. A doutrina espírita nos recorda que tudo o que acontece tem um motivo, mesmo que a gente ainda não consiga entender. Cada experiência que vivemos traz em si um convite sutil ao despertar. Um convite suave para que a gente se observe com mais carinho e descubra o que precisa ser curado dentro de nós. Quando estamos mergulhados no sofrimento, é natural que a visão se torne turva. Mas é justamente nesses instantes, quando tudo parece desmoronar, que a alma encontra forças para se refazer, e a luz interior começa pouco a pouco a renascer. E aqui está o primeiro passo para reacender o sentido de viver. Entender que a vida não é castigo, é aprendizado. O sofrimento não é punição, é transformação. Quando a doutrina fala sobre provas e expiações, não é para nos fazer temer o futuro, mas para nos lembrar que toda dor contém uma semente de luz. O que hoje dói, amanhã amadurece. O que hoje pesa, amanhã liberta. Pense por um instante. Quantas vezes você só entendeu o valor de algo depois de perdê-lo? Quantas vezes a dor te empurrou para caminhos que, se dependesse apenas da vontade, você nunca teria escolhido? Pois é. A vida, com seu jeito misterioso, nos molda pelo contraste. Mostra-nos o escuro para que possamos valorizar a luz. Mas há algo essencial que muitas vezes nos esquecemos, e talvez esse seja o segundo passo. O sentido da vida não está em ter, mas em ser. O mundo ao nosso redor nos acostuma a correr sem parar, a disputar espaços e a esquecer de sentir. Mas o Espírito nos convida a algo diferente, a desacelerar, a compreender e a amar. Quando nos afastamos de quem realmente somos, começamos a morrer por dentro, mesmo vivendo por fora. O vazio que tantas pessoas sentem não vem da falta de algo material, mas da ausência de si mesmas. A doutrina espírita nos lembra: somos espíritos imortais vivendo experiências temporárias. O corpo é morada e não o destino. A vida na Terra é passagem e não o fim. E quando compreendemos isso, a perspectiva muda. Aquilo que parecia perda, agora é aprendizado. Aquilo que parecia fim revela-se recomeço. E talvez você pergunte: mas como reencontrar esse sentido se tudo parece sem cor? A resposta é mais simples e mais profunda do que parece. Comece voltando-se para dentro. Quando o mundo exterior silencia, o mundo interior floresce. Ore, ainda que não saiba o que dizer. Agradeça mesmo sem motivo aparente. Busque o bem, ainda que esteja ferido. Porque o bem é a chama que reacende o espírito, mesmo nas noites mais escuras. Muitas vezes acreditamos que precisamos de grandes milagres para reencontrar o sentido da vida. Mas o maior milagre é aquele que nasce do pequeno gesto. É o sorriso oferecido em meio às lágrimas. É a mão estendida quando ninguém está olhando. É a coragem de tentar novamente, mesmo quando o medo insiste em dizer não vai dar. A doutrina espírita fala sobre a lei de progresso, e essa é uma das verdades mais belas que podemos recordar. Ninguém está condenado à tristeza eterna. Todos nós evoluímos, ainda que aos poucos, mesmo quando não percebemos. O espírito não retrocede. Ele cresce, expande e desperta. Às vezes por amor, às vezes pela dor,
mas sempre pela necessidade de aprender a amar melhor. E aqui está o terceiro passo: aceitar que o sentido de viver não está no que o mundo oferece, mas no que você entrega ao mundo. Você está aqui por um motivo. Sua presença importa, seu sorriso importa, sua dor, inclusive, pode ser o caminho de cura para alguém que observa sua força em silêncio. Nada é por acaso. Se você ainda respira, é porque a vida acredita em você, mesmo quando você não acredita nela. Há uma passagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: os espíritos superiores não vêm para nos tirar as provas, mas para nos ensinar a suportá-las com coragem. E talvez seja exatamente isso que falta à humanidade: coragem. Coragem de sentir, de perdoar, de começar de novo. Coragem de olhar para dentro e aceitar que somos aprendizes da eternidade e que tropeçar faz parte do caminho. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele não prometeu eliminar as dores do mundo, mas prometeu presença. E é essa presença divina, sutil e silenciosa, que sustenta o espírito em meio ao caos. Você não precisa entender tudo agora, só precisa não desistir. Talvez o seu sentido de viver esteja escondido na simplicidade que você deixou de notar, na flor que nasce sem pedir aplausos, no pôr do sol que não cobra atenção, no abraço sincero que acalma sem dizer nada. Essas pequenas coisas são lembretes do Criador, sinais de que Ele nunca se afastou. Nós é que nos distraímos. O quarto passo é reaprender a sentir gratidão. A gratidão é uma prece silenciosa que muda a vibração da alma. Ela não nega a dor, mas reconhece que até ela tem algo a ensinar. Quando agradecemos, mesmo pelo que não entendemos, criamos espaço para que a luz entre. E pouco a pouco, o vazio vai se enchendo de sentido novamente. Lembre-se, viver é um ato espiritual. Cada dia é um convite do universo para evoluir mais um pouco. Não importa o que aconteceu até aqui. O passado é lição, não prisão. O futuro é apenas reflexo daquilo que você decide vibrar agora. E se neste momento você escolher recomeçar, o universo inteiro se reorganiza para te apoiar. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar bem o tempo todo. Mas precisa sim continuar acreditando que há um propósito em tudo. Porque há. Mesmo quando não parece, há uma força invisível guiando cada passo. E essa força é o amor divino, que jamais desiste de você. Então, se hoje você sente que a vida perdeu o sentido, silencie por um instante. Escute o som do próprio coração. Ele ainda pulsa, e enquanto ele pulsar, há caminho, há esperança, há destino. O sentido não está perdido. Ele está esperando que você volte a olhar para dentro e se lembre de quem realmente é. Um espírito eterno, em aprendizado constante, amado profundamente por Deus. O vazio não é o fim, é o chamado da alma pedindo reconexão. E quando você atende esse chamado, tudo começa a mudar. Porque é nesse instante que o espírito se ergue, o coração se acalma e a vida volta a ter cor. Acredite, o sentido de viver não está em encontrar um grande propósito, mas em viver cada momento com propósito. É no amor que se oferece, na paciência que se aprende, na fé que se renova. E é assim, pouco a pouco, que o fogo da alma se reacende. Respire, sinta. E lembre-se, o universo não erra o endereço da alma que está pronta para despertar. O sentido de viver nunca foi embora. Ele sempre esteve aí, dentro de você. Há práticas simples que podem ser incorporadas agora mesmo, sem pressa, sem cobrança. Primeiro, reserve 5 minutos pela manhã para ouvir sua respiração. Não mude nada, apenas observe. Esse pequeno gesto reconecta você ao presente. Segundo, escreva 3 coisas pelas quais se sente grato ao deitar. Pode ser um simples copo de água, a lembrança de um cheiro, a voz de alguém que ama. Terceiro, faça um gesto de bondade durante o dia, por menor que seja. Um bilhete, um telefonema,
um silêncio aceitando outra pessoa. Esses atos repetidos criam um novo modo de viver. Perdoar é outra ponte que liga o vazio ao sentido. Perdoar não é justificar o que nos feriu, mas libertar-se da prisão emocional que o rancor impõe. Quando liberamos o outro, libertamos a nós mesmos. A doutrina espírita nos mostra que perdoar é um exercício de amor que amplia o espírito e permite a cura. Buscar um significado pode também incluir servir. O serviço ao próximo não precisa ser grandioso, ele precisa ser sincero. Em ajudar, descobrimos que somos necessários. Em servir, reencontramos valor. E quando usamos nosso talento para aliviar o fardo alheio, o sentido volta a pulsar com força renovada. Por fim, cultive paciência. A chama interior pode demorar a reacender, mas ela não se apaga por completo. Haverá dias de luz e dias de sombra. Aceite ambos como parte do mesmo tecido. Confie no processo evolutivo e permita que pequenas vitórias sejam celebradas. Cada passo dado com intenção é um fio que costura novamente o propósito ao seu peito. Se hoje você aceita cuidar de si com gentileza, está dando o primeiro passo do caminho. Não é necessário pressa. Permita-se aprender a cada amanhecer e acolher cada noite com ternura. E sempre que duvidar, lembre-se, você não está sozinho. Há uma força maior que observa, ama e reconduz. Respire fundo, olhe para dentro e dê ao seu espírito a chance de florescer novamente. O sentido está aí. Basta que você se lembre de viver.